inimigos queriam matar, e Davi foi achar abrigo. Davi foi achar refúgio lá diante do rei Aquis, o rei de Gate. E Davi ali, então, junto com a sua família, se abrigou e ficou ali por muito tempo. E isso já me trouxe uma lição, irmãos, porque sempre quando estamos debaixo de alguma perseguição, sempre quando estamos debaixo de alguma luta, sempre quando estamos debaixo de algum vento que está soprando na nossa vida, seja ele familiar, seja ele na roda entre amigos que temos, sempre vai haver pessoas que vão nos acolher. Sempre vão ter pessoas que vão nos abraçar. Sempre vão ter pessoas que vão dar tapinha nas nossas costas e nos apoiar diante daquilo que nós estamos vivendo. E neste caso aqui, um grande inimigo seu, um grande inimigo do povo de Deus, um grande inimigo de Deus. Nesse momento aqui, ele não é nem tão grande inimigo de Davi. Mas como Aquis, rei de Gate, sabia que Davi com seus homens eram homens valentes, bons para a guerra, ele abraçou, a Davi. Mas o que deveria para Davi ser apenas um lugar de respiro, o que devia ser para Davi apenas um lugar de passagem, se tornou, na realidade, um lugar de habitação. E esse foi o problema, talvez, de Davi. Billy Graham, ele tem uma frase que diz assim: toda vez que o homem, ele pensa em navegar para longe de Deus, o diabo sempre terá um barco pronto para ele. Toda vez que o homem tenta ou pensa em navegar para longe de Deus, o diabo sempre vai ter um barco preparado, e eu vou até acrescentar isso aqui, com as velas já estiadas, preparado para ele. Porque é assim que acontece às vezes na nossa vida. Nós temos um conflito na nossa casa, nós temos uma batalha dentro do nosso trabalho, nós temos uma luta que acontece na nossa vizinhança, ou até mesmo na igreja. Sempre vai aparecer alguém que vai nos abraçar, que não é de Deus, que não tem princípios bons. E aí nós vamos querer justificar diante disso essa aliança que nós estamos estabelecendo. Ninguém me abraçou do meu povo. Ninguém me abraçou da minha igreja quando eu estava em crise. Ninguém me abraçou na minha igreja ou na minha casa quando eu estava passando problema. Mas fulano me abraçou. Fulano deu um tapinha das minhas costas. Fulano disse que eu sou uma pessoa maravilhosa. Me chamou até de meu bem. É assim que acontece, irmãos. Sempre vai ter alguém que vai te abraçar. Jovem, irmão, irmã, nós que estamos aqui. Alguém que não tem princípios como o nosso. São pessoas até boas. E às vezes Deus até permite algumas pessoas dessas nos ajudarem. Porque Deus usa quem Ele quer e como quer. É verdade? Mas como eu disse aqui, aquilo que era para ser apenas um momento de respiro para Davi, aquilo que era para ser apenas um lugar de passagem para Davi, acabou sendo um lugar de habitação. Um lugar de pousada com um propósito sem que Deus aprovasse aquilo, sem que Deus aprovasse aquilo. E esse foi o perigo de Davi. E esse é o perigo de todos nós, irmãos. Porque às vezes nós passamos, é assim às vezes as saídas de um lugar para o outro. Aí eu não encontrei ninguém que me abraçasse ali. Eu não encontrei ninguém que estivesse ao meu lado ali. Mas nesse lugar eu encontrei. E isso é um grande perigo para as nossas vidas. Porque aquele lugar onde Davi acabou habitando Ziclag se tornou um lugar de subserviência ao rei dos filisteus. O que era para ser um lugar
bom, um lugar pacífico, um lugar, acabou sendo um lugar de subserviência. E aí, o que está bom às vezes no começo, pode não estar bom no final. Esse é um alerta de Deus para as nossas vidas. Aquilo que parece maravilhoso. Tem um texto da Bíblia que diz assim: há caminhos que para um homem parece até ser bom, mas os seus fins são de morte. No começo parece maravilhoso, está me abraçando, né? Tá me levando para lugares, está pagando para mim. Né? Vamos lá, eu não tenho dinheiro, eu pago para você para ir nesse show. Eu pago para você para ir nesse encontro. Eu pago para você para ir nessa festa. Até você ter os primeiros contatos com coisas que não deveria ter. Até você começar a ficar viciado naquilo que você não deveria ficar. Até a tua carne começar a desejar e gostar daquilo, e o seu espírito já está fraco, já não tem mais força para não resistir àquilo que lhe foi lhe oferecido por alguém que te abraçou em algum dia, que te acolheu em algum momento, mas era um favor que na realidade você deveria tomar um grande cuidado, porque não são princípios que nós aprendemos. E aí, aquela pessoa que no início era uma, agora já está mudando as suas características. Já não é mais aquela mesma pessoa. Já não tem aqueles mesmos comportamentos. Já não usa mais aquelas mesmas roupas. Já não fala mais aquelas mesmas linguagens. Né? Já não posta mais aquelas coisas que postava antigamente. Está postando tudo totalmente diferente diante do meio em que está envolvida ou envolvido. E aí, as coisas vão se tornando cada vez piores, sem que se perceba disso. Davi estava vivendo na sua Ziclag como lugar, uma zona de conforto. Porque ele estava protegido de Saul. Saul estava querendo matá-lo, porque Deus havia escolhido Davi para ser rei, e Davi sabia disso. Então ele vai para aquela zona de conforto e fica ali, mas cuidado que essa zona de conforto, ela também pode levar você à morte, não somente você, mas toda a sua família. E às vezes é a hora de levantar acampamento e sair enquanto é tempo. E aí o Senhor ministra ao meu coração, dizendo assim: olha, cuidado para não agradar quem te favorece. E acabar se afastando do seu propósito e de quem te mantém vivo. Cuidado para você não querer agradar a quem está te favorecendo e acabar se afastando, né, do seu propósito e se afastando de quem te mantém vivo, que é o Senhor. Cuidado. A palavra do Senhor para nós é essa: cuidado com os lugares em que nós estamos nos envolvendo. Cuidado com os lugares, com as palavras. Né? Sansão, ele foi dominado, ele caiu por conta dessas palavras. Me diga, Sansão, aonde está a sua força? Ah, Sansãozinho, fala para mim de onde você tem tanta força. Começa assim, irmãos, nos braços, né? Sendo acolhido, sendo amado, sendo beijado. E ele começou a brincar com isso. Mas o final dele foi cego, o final dele foi sem forças, o final dele foi fraco, até que Deus, por misericórdia, resolveu repor a sua força, mas já no seu momento de morte. Cuidado, porque existem lugares que para nós são zonas de conforto, mas estão nos esfriando na fé. São zonas de conforto para nós, mas estão nos esfriando de Deus, estão nos afastando do nosso propósito, estão nos afastando daquilo que Deus quer para a nossa vida. Cuidado com isso. Porque se você não consegue cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida, isso é um perigo. Não se perca com os favores. Irmãos? Favores pode ser um laço para nós. Favores pode ser um laço para a nossa vida. Há favores
que deve ser abraçado, mas ok, obrigado, Deus te abençoe, jamais esquecerei. Mas eu sei qual é a minha posição. Davi era para ficar ali na sua Ziclag e sair. Ficar um tempo e sair. Mas ele começou a lutar guerras. E nós vamos ver isso aqui um pouco mais embaixo. Que já não era sua. E deixou aquilo que era as suas guerras para depois. Porque os favores acabou virando deveres. Né? Porque eu estou tão favorecido que eu devo a esta pessoa e as minhas prioridades que vão ficando de lado. Aquilo que deveria ser prioridade, nós estamos deixando de lado. Então, cuidado para você não se perder com os favores. Não são somente as decepções que nos fazem perder. Não são somente as lutas que nos fazem perder. Não são somente as perdas que nos fazem perder. Os favores também nos fazem perder. Às vezes de Deus, nos perder de Deus. E nos perder de nós mesmos. Né? Eu falo sempre isso aqui quando eu falo de perca. Nós podemos até ter perdas na nossa vida, mas não podemos nos perder com as nossas perdas. Não podemos nos perder. E isso às vezes acontece com os favores também. Nada pode ser maior do que a quebra dos seus princípios. Você quebrou princípios porque entendeu que aquele favor era maior do que os seus princípios. E isso é errado. O rei Aquis diz para Davi, olha, aqui agora é a sua cidade, Ziclag. Pode ficar aqui. Habite aqui. Multiplique aqui. Case os seus filhos aqui. Case os filhos dos seus guerreiros aqui. Aqui será o seu lugar. Mas Deus tinha chamado ele para ser rei de Israel. Viva aqui. Aqui estava fazendo de tudo para ganhar o coração de Davi para ele. E tirar Davi do seu propósito. Irmãos, quando a gente olha esse texto, nós vamos perceber que o negócio só não foi avante por causa dos homens do rei, por causa dos outros reis, né? Que disseram para ele que não, nós não vamos para a guerra com Davi não, porque vai que a gente está lutando contra o povo de Israel, aí Davi está vendo lá, poxa, é meu povo, e no meio da guerra ele se volte contra a gente, não, nós não vamos fazer isso, aí Aquis tentou argumentar, né? E por causa não de Davi, mas daqueles outros filisteus, daqueles outros povos, Davi não continuou se afundando cada vez mais. E às vezes isso acontece com a gente também. Cara, o que você está fazendo aqui? Até a gente, para desviar, a gente não presta às vezes. Porque tem gente que a gente vai... Cara, hoje eu vou... Tem umas histórias assim, né? E um pastor saiu e falou, hoje eu vou me desviar, não quero mais saber de igreja, chega, é muito problema e tal. E foi para uma boate, entrou lá. Como que é esse negócio? Aí chegou no bar. Aí, quando ele chegou perto do bar, ia pedir, tem uma menina do lado. Pastor, o senhor aqui, até que o senhor veio me buscar para Jesus. Aí o pastor olhou para a irmãzinha que estava afastada já há um tempo lá no boate bebendo. Minha filha, você precisa voltar para Jesus. E tal, daí pegou e não bebeu mais, voltou e não pecou. Irmãos. Existem pessoas que falam assim, olha, você não é desse meio não. Você vai e fica no meio de umas pessoas, aí as pessoas falam assim, você não é desse meio aqui não. Você fala diferente, você não fala palavrão, você não bebe, você não fuma, você não é daqui não, você tem algo especial. As pessoas olham e já identificam na gente. Porque esse processo, irmãos, não é de um dia para o outro. Esse processo de transformação para o pior não é de um dia para o outro. Estou gostando de ficar sem microfone, viu? Já me chamaram até de church ali, um monte de coisas. Não é de um dia para o outro. As pessoas vão nos ganhando, às vezes, devagarzinho, vão nos transformando para algo que nós não somos, Diácono Luciano.
No começo até uma resistência da gente, porque há muito tempo na igreja, há muito tempo servindo a Deus, há muito tempo adorando a Deus, mas aí a gente vai envolvendo com pessoas que não têm os princípios da gente, não têm os valores, e a gente vai se envolvendo com essas pessoas, e as pessoas vão falando, camarada, não é daqui, mas daqui a pouco, você vai se transformando, e depois para ter o caminho de volta é muito difícil. É difícil às vezes uma pessoa afastada voltar para Jesus. Porque você fala de Jesus para ela, você prega a palavra de Deus para ela, fala, eu já sei, eu conheço. E conhece mesmo, já estava aqui, já esteve no nosso meio, já esteve no manto, já esteve no fogo. Sabe como que é, mas às vezes não tem forças também para voltar. A Bíblia diz que 7 demônios a mais entram na vida dessa pessoa quando se afasta, né, do caminho do Senhor. E isso é terrível. Ziclag aqui, irmãos, nós estamos no mês do cuidado com o bairro, é isso? Ziclag aqui, ela representa o nosso bairro, Ziclag aqui representa a nossa igreja, Ziclag aqui representa a nossa casa, a nossa família também. Porque Davi, enquanto estava indo lutar uma guerra que não era sua, os amalequitas deram na Ziclag de Davi. Agora era Ziclag de Davi. E destruiu tudo. E essa ausência das nossas Ziclags, às vezes faz com que o nosso inimigo destrua tudo. E nós estamos aqui para transformar, para mudar, para cuidar, não somente da nossa casa, da nossa família, mas também do nosso bairro, mas também do lugar de onde nós trabalhamos, da nossa igreja. Cuidado, irmãos. Lá em casa, às vezes, o Daniel passa e tem alguma coisa caída no chão. Ops, você não viu um negócio caído no chão, não? Vi. Então pegue e coloca no lugar. Passa em cima, vê o negócio, pisa em cima. Só muda o endereço, né? Pega, coloca no lugar. Você está dando menos trabalho para sua mãe. Está dando menos trabalho para o seu pai. Você pisou em alguma coisinha, tem alguma areiazinha que às vezes vem de sapato, é um vento que vem, pega a vassoura, limpa. Eu sou chato com essas coisas. Às vezes eu vejo alguma coisa rolando para lá e para cá, rolando para cá, eu vou levantar e vou pegar. Eu tenho toque com essas coisas. E aí, né? Isso é cuidado. É cuidado. Os nossos jovens estão pintando lá o espaço da quadra. Até pedir para tirar umas fotos depois quando pintar. É um propósito nosso revitalizar a quadra. Vamos, dia 26, pintar aqui novamente. Vamos fazer aquele dia de impacto aqui, pintando as ruas, aparando os matos. Porque é um cuidado, porque se nós não cuidarmos, irmãos, as coisas vão ficando piores ainda. E Deus está contando com a gente. Ziclag era uma responsabilidade de cuidado de Davi, mas ele estava em outro lugar, ele estava ausente. E existem muitas pessoas que estão ausentes das suas Ziclags, e às vezes não ausentes só fisicamente, irmãos. Estão ausentes em qualidade, em tempo de qualidade, dentro da sua Ziclag. E isso é muito ruim. Imagine você estar presente dentro de uma casa e a pessoa do outro lado se sentindo sozinha. Imagine você estar com pessoas dentro de casa e você se sentindo vazio, sozinho e às vezes invisível para aquelas pessoas. E isso muitas vezes acontece porque nós não estamos cuidando da nossa Ziclag, seja ela o nosso bairro, seja ela a nossa igreja, seja ela a nossa casa. A limpeza da igreja não depende só do irmão que cuida da limpeza, mas nós temos que cuidar. E já fazemos muito quando nós não sujamos. Só em não sujar você já está fazendo muito. Né? Aí quando acaba é copo para tudo que é lado, é isso e aquilo. Um tempo atrás a gente estava até proibindo de entrar com um copo de água. Depois de água, pastor, deixa e tal, isso aqui, eu comecei a liberar. Que as pessoas largam. Aqui é a nossa Ziclag, precisamos cuidar dela.
E Deus, ele conta com isso. Ziclag de Davi foi arrasada e, infelizmente, muitas famílias estão sendo arrasadas. Muitas casas estão sendo arrasadas, muitos bairros estão sendo arrasados, porque nós não estamos cuidando. Por que isso aconteceu? Porque Davi deixou a sua batalha principal para lutar outras guerras ou outras batalhas que não era prioridade para a sua vida. Qual a batalha que você está cuidando que não é prioridade na sua vida? Quais as ausências que você tem deixado e aonde você tem deixado nas suas Ziclags? Essa é uma pergunta de Deus para nós aqui. Quando você entende isso, seu nível de vigilância, ele fica alto. Porque você não subestima o nível de batalha que você está. Davi subestimou isso. Ele foi para lá e falou, não vai acontecer nada aqui, subestimou. E assim acontece com a gente subestima também. Não vai acontecer nada com meu filho, não vai acontecer nada com a minha filha, não vai acontecer nada com o meu esposo, com a minha esposa. A gente subestima o nível de batalha que nós estamos. Mas, irmãos, em nome de Jesus, não subestime. Satanás não está brincando de ser Satanás. A nossa guerra, a nossa batalha não é uma brincadeira como se Jesus fosse um mocinho e o diabo fosse um bandido. Não, é a nossa eternidade da nossa família que está em jogo. Precisamos pegar nas nossas armas espirituais. Precisamos estar mais presentes dentro da nossa Ziclag e lutar e pedir a Deus, Deus, não permita que os amalequitas deem dentro da minha casa, deem sobre a minha família. Oh, aleluia! Por causa da nossa falta de vigilância, a nossa casa, a nossa família, a família de Davi, foi devastada. Por causa da falta de visão, por falta de subestimar. O que tem sido perdido por causa de você? Quais são as perdas que estão acontecendo, que você já se deu conta, que às vezes a gente não se dá conta, né? A gente não se dá conta das perdas que estão acontecendo por causa das nossas decisões. A gente não consegue mensurar os prejuízos que nós estamos trazendo para dentro do nosso lar por causa de decisões erradas que nós tomamos na nossa vida, por causa da nossa falta de subestimar o nível de batalha que nós temos e as áreas que nós batalhamos na nossa vida. E aí pessoas vão se perdendo, vidas vão se deixando de lado, e às vezes os prejuízos, irmãos, eles não acontecem agora só não. Porque agora nós às vezes não percebemos os prejuízos que nós estamos causando, porque aparentemente não são demonstradas, mas emocionalmente são. E vai ser demonstrada muito mais visivelmente lá na frente. E aí nós precisamos vigiar com isso. Porque senão teremos prejuízos terríveis na nossa vida. Diz a Bíblia aqui que a perda deles foram tão grande que ele e os seus homens perderam as suas forças. Que nível de batalha é essa? Que não teve esforço nenhum fisicamente, mas arrancou de você a sua força. Davi não precisou sair na mão com os amalequitas, Davi não precisou pegar a espada e lutar com o amalequita, mas mesmo assim, ele perdeu as suas forças. Ele nunca perdeu tanto as suas forças como nesse nível de batalha que ele se encontrou.